Olá, seja muito bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai ter o Fora das Páginas número 11, onde eu vou falar das obras de arte não literárias que eu acompanhei no mês passado, começando sobre os filmes. Esse mês a gente vai ter filmes, séries e música. Finalmente vou falar de música. A pessoa que parou de ouvir podcast voltou a ouvir música, e que me deixa muito feliz. Não que tenha nada contra os podcasts, gente, mas assim, estava informação demais aqui nessa cabecinha e poucos momentos lúdicos. A ludicidade voltou. Nem sei se ludicidade existe, mas enfim. Começando com os filmes, eu vi menos filmes esse mês, por quê? Porque eu já estou, mês passado, porque já estou no clima da Copa, né? Chega a Copa, o heterotop em mim baixa e eu começo a assistir todos os jogos. Domingos, que eram quando eu sempre costumava ver os meus filminhos, estava assistindo jogos de futebol, mas enfim. Comecei vendo O Dono da Noite, do Paul Schrader, assisti esse filme no MUBI. É um filme protagonizado pelo William Dafoe e é um filme tão triste, gente. O William Dafoe interpreta um traficante de drogas que teve um problema com vício. E ele está tentando, ele fica planejando ali sair dessa vida. A gente vai conhecendo um pouquinho sobre a vida dele, sobre os amores dele. É um filme trágico. Olha, é um filme muito triste, eu gostei muito. E tem uma amizade ali entre os traficantes, né? Ele trabalha pra uma mulher que é a Susan Sarandon. Ela é a chefa lá é a chefa dele, né? A traficante mor. Mas eles têm uma amizade ali. Eu gostei bastante. É um filme melancólico, assim, mas é um filme bastante triste. Eu gostei muito e o William Dafoe tá muito bom, atuando maravilhosamente. Depois eu vi o Time to Love, do Metin Erksan, um filme turco no MUBI. E esse filme é muito interessante porque ele conta a história de um pintor. Esse pintor, ele pinta a casa mesmo, né? E ele tá trabalhando na casa de um cara rico e ele vê uma fotografia em tamanho grande da filha desse cara rico e ele se apaixona pela fotografia. E aí um dia, a filha do cara, ela vai lá pra casa, ela morava num outro lugar, mas ela vem pra casa e ela se depara com a cena do pintor sentado numa cadeira encarando o quadro dela. E aí isso começa uma coisa meio platônica entre eles, porque é quando ela percebe que o cara se apaixonou pela fotografia dela, ela se apaixona pelo cara, porém o cara não quer largar a mão da paixão pela fotografia. Ele não quer se entregar ao amor. Ela fala, mas meu filho, a fotografia sou eu, né? Vamos aqui interagir. E ele não quer. Ele tem qualquer coisa nele ali que ele fica idealizando esse amor não realizado. Ele só quer ficar ali olhando aquele ideal de pessoa que ele ama, que na verdade não é uma pessoa, é só uma reprodução fotográfica. Eu achei o filme interessantíssimo. Tem uma trilha sonora muito curiosa, mas enfim, eu achei o filme muito interessante. Depois eu revi o Encontros e Desencontros da Sofia Coppola, que é um filme que eu me lembrava de ter gostado muito. Esse filme entrou no Netflix recentemente e o meu marido não tinha assistido, então eu falei pra ele, vamos ver esse filme, eu gostava muito dele, vamos rever. E eu continuei gostando muito. É um filme sobre o encontro, assim, improvável entre pessoas, né? Uma mulher e um homem que se conhecem num hotel no Japão. Ela está acompanhando o marido dela, que é fotógrafa, ela é recém-casada e ela é jovenzinha, ela é interpretada pela Scarlett Johansson. E ela tá meio deprimida, assim, você dá pra ver que ela tá meio desiludida com o casamento dela, ela tá meio vivendo uma espécie de vazio, não sabe o que fazer da vida dela. E ela conhece um ator, que é interpretado pelo Bill Murray. Ou seja, um homem mais velho, ele que está fazendo uma temporada no Japão para fazer trabalhos publicitários, divulgação, essas coisas, e ele também está entediadíssimo. O título original é Lost in Translation, então você vê que eles dois ali no Japão ficam meio perdidos, eles não sabem como as coisas funcionam, tem um choque de cultura também, mas eles também estão ali meio vivendo uma vida meio sem sentido, né? Então o cara parece que já tá num casamento meio desgastado e ele tá fazendo aquela parte assim mais chata da carreira dele, que é fazer ir em um monte de programa onde ele não gostaria de estar e fazer um monte de publicidade bizarra que ele não gostaria de estar fazendo, e eles acabam se aproximando, né? Eles se conhecem, eles estão no mesmo hotel, eles se aproximam, criam essa amizade e juntos eles começam ali a viver um pouquinho de dias melhores, fazer companhia um pro outro, embora cada um tenha suas vidas e saiba que depois daquela temporada ali, eles provavelmente não vão se encontrar. Então eu gosto muito das atuações, eu gosto muito das cenas, do modo como a história deles se desenvolve, e foi bom, gostei muito de rever. Depois eu vi um filme chamado Minha Terra África, da Claire Denis, né? Essa diretora que eu conheci no MUBI, com um filme que eu acho espetacular, que chama Chocolate. Eu não sei se eu já fazia o Fora das Páginas na época que eu vi esse filme, eu acho esse filme muito bom. E a Claire Denis morou, né, em algum país africano, que agora eu não lembro qual foi, e ela tem alguns filmes sobre essa experiência de uma mulher branca vivendo em algum país africano. E esse vai ser um filme parecido, né? Ele é protagonizado pela Isabelle Huppert, que é uma fazendeira cafeicultora. Ela tem uma
indústria de uma marca de café, né? E é uma marca pequena, mas então ela tem uma propriedade lá, uma fazenda onde ela faz o café, industrializa ali, né? Planta, colhe, seca, enfim, moe. Só que esse país onde ela mora, esse país nunca é falado o nome dele, né? Ele nunca é nomeado. Ele é um país que tá vivendo um conflito político. Então você vê que existe, que tem um conflito ali do exército e do governo oficial contra uma espécie de milícia ali, dissidente, né? E então é um período de convulsão, tá todo mundo indo embora, todo mundo que não é de lá ou que tem dinheiro está indo embora, até as pessoas pobres estão tentando ir embora e ela não quer ir embora de jeito nenhum. Ela não quer largar a casa dela, o empreendimento dela, ela tem um senso de identidade ali com aquele lugar que beira a insânia, então ela não quer ir embora de jeito nenhum e aí ela vai tendo aquele que lidar com as dificuldades dessa insistência dela de permanecer ali. É um filme muito bom, eu não gostei tanto quanto do Chocolate, mas eu achei ele um filme bastante bom e a Isabelle Huppert tá magnífica, como costuma ser, né? Depois eu vi com minhas cunhadas e meu marido o Fúria, do Fritz Lang. Eu comentei no vídeo dos livros que a gente tem um clube de leitura familiar, onde a gente lê o livro do Girard, né? Eu via Satanás cair como um relâmpago, que é um filme onde o Girard vai aplicar a sua teoria, tanto do desejo mimético quanto do bode expiatório, ao cristianismo, né? Uma leitura antropológica do cristianismo. Como a gente estava falando muito de desejo mimético, linchamento, esse movimento coletivo, a gente decidiu ver um filme que tratasse do assunto. Eu conheço alguns filmes sobre o assunto e a gente decidiu então ver o Fúria, que é um filme mais antigo e que é um filme que vai ser todo orientado para essa questão do linchamento de um inocente. Esse filme, ele representa muito o que o Girard tá tentando demonstrar ali em relação a doutrina cristã, né? Então, o Fúria, ele é uma história de um cara, esse cara, ele é noivo, e ele tá pra casar com a esposa dele, mas eles ganham muito pouco dinheiro, então eles se separam. Essa moça vai pra uma cidade pra trabalhar como professora, se eu não me engano, e ele fica fazendo dinheiro num outro lugar, até que quando ele consegue fazer o dinheiro, ele vai de carro pra encontrar com ela. O problema é que no meio do caminho, numa viagem meio longa, ele é confundido com um criminoso. Um criminoso que teria sequestrado uma menininha, só que não é ele. Então ele é preso para investigações. E quando a cidade soube que ele foi preso para as investigações, a cidade decide, como a cidade está meio que perturbada por esse mal, que foi o sequestro de uma criança, de uma menina, eles decidem que eles querem matar esse cara, porque ele não merece viver, enfim. Só que não foi ele, né? Então, e aí o filme ele vai mostrando ele vai fazendo essa contraposição entre o caminho jurídico, né, de você investigar uma pessoa, de você dar a ela direito de defesa e tudo mais, e julgamento, e a fúria coletiva das pessoas que estão revoltadas com o que aconteceu e que querem matar o cara o mais rápido possível. O filme nos mostra que o cara é inocente, né? Não foi ele que fez isso. E tem coisas históricas em relação, além do filme ser muito bom, tem coisas históricas muito interessantes em relação a esse filme. O Fritz Lang era alemão e ele tinha vindo embora da Alemanha por oposição ao regime nazista. Então ele já tem muito na cabeça dele essa ideia de um grupo querendo eliminar uma minoria, de certo modo, né? Ao mesmo tempo, na época que o Fritz Lang faz esse filme, os linchamentos nos Estados Unidos estavam muito comuns. Havia muitos assassinatos por linchamento e, como a gente sabe muito bem, a maioria das vítimas desse linchamento eram pessoas pretas, né? Então, o que o Fritz Lang faz aqui nesse filme é que, de certo modo, ele traz essas duas discussões aí, a discussão da violência nazista e a discussão da violência racista nos Estados Unidos. O filme dele só tem uma pessoa preta, porque isso era um assunto difícil de passar na censura na época, então ele tem uma cena com um cara, e ele faz essa cena de uma maneira espetacular, você percebe ali claramente que tem uma mensagenzinha ali subliminar, na maneira como ele insere essa cena, para que a gente tenha aquela lembrança sutil de que, embora não tenha nenhuma pessoa preta nesse filme, esse filme tem muito a ver com o que estava acontecendo com as pessoas pretas ali naquele país. E fiz um filmaço, assim, acho que é uma coisa incrível que ele fez aqui. É a teoria do Girard muito bem demonstrada. A gente não viu em nenhum streaming, a gente obteve o filme por meios alternativos, desculpa aí. Mas eu espero que vocês consigam encontrar em algum lugar, porque é um filme que vale muito a pena. Depois vamos para as séries, né? Eu assisti o 1899 na Netflix, que é uma série que teve muito burburinho, uma série dos mesmos criadores do Dark, que era uma série alemã. Eu assisti o Dark inteiro, eu gostei muito do estilo do Dark, a parte assim mais estilística mesmo, eu gostei. Foi uma série muito bem produzida, porém é uma série muito rocambolesca, tá? Pro meu gosto, uma série muito rocambolesca. É aquela série que pra mim tem mais
floreio formal do que conteúdo, tá? E aí o 1889, ele descambou completamente pra essa mesma lógica, tá? Então uma série que pra mim teve muito pouco conteúdo e muita enrolação. O Dark era uma série de viagem no tempo e o 1889 é uma série sobre questões psicológicas, né? A série se passa num navio e tem pessoas de várias nacionalidades dentro desse navio, e aí esse navio encontra um outro navio que tava abandonado, era um navio que ele tinha sumido, né? Ele tinha sumido do radar e ninguém sabia o que tinha acontecido com os tripulantes. Eles encontram esse navio e aí tem uma série de mistérios envolvendo o que aconteceu lá dentro desse navio e mistérios que vão acontecer dentro do navio atual, né? Que é o Cerberus. O nome do navio já é Cerberus, né? Então tem uma relação aí com o cérebro, com mente. Eu não vou dizer o que acontece para quem quiser ver a série, né? Quem tiver interesse em assistir. Porém, tem várias coisas na série que eu não gosto, do modo como foi feito, o fato de que as pessoas todas falam idiomas diferentes, mas todo mundo se entende, né? A linguagem do amor lá, sei lá como. Porque tem personagem dinamarquês, tem personagem alemão, tem personagem espanhol, personagem português, todo mundo se entende, todo mundo fala, todo mundo entende ali, enfim. Mas fora isso, achei que tem complicação demais na série. Aí depois a série foi envolvida descobri que a série tem um quiprocó envolvendo direitos autorais, que eu não vou entrar nessa discussão, porque eu não entendo a legalidade dos direitos autorais, mas parece que a série tem similaridades visuais com o quadrinho de uma quadrinista brasileira. Eu cheguei a folhear o quadrinho dela, e de fato ele tem semelhanças visuais, ele tem muitas semelhanças, de fato. Não é a mesma história, tá? As histórias são diferentes. Mas como é uma série que usa muito símbolo, e o quadrinho dela também usa muito símbolo, que é o triângulo, a pirâmide, essas similaridades visuais, elas, de fato, estão lá. A questão é que eu não sei, como eu não entendo de direito autoral, eu não posso opinar aqui e dizer que a menina realmente tem direito. Não faço a menor ideia, assim, se ela tem direitos ou não, se aquilo configura que ela foi copiada, não faço ideia. Mas, de fato, do ponto de vista visual, as similaridades estão lá, sim. Só do ponto de vista, eu acho, do tipo de história, do enredo, é que eu acho que é diferente, tá? Mas, enfim, de qualquer modo, eu achei a série... sem perguntar, eu diria pra ver outra coisa, tá? Eu não achei essas coisas todas, não. Depois eu vi o The Crown, né? Eu ainda não terminei, falta ver o último episódio, não consegui concluir. Minha novelinha, né? Eu gosto muito do The Crown, acho muito bem produzido, acho as atuações muito boas, mas eu estou achando essa série mais chata do que as outras. Não sei explicar direito porquê, alguns episódios, não todos, alguns episódios são muito bons, outros eu achei chatos. Sabe quando você percebe que você está se distraído vendo a série? Não sei dizer o que aconteceu ali. Não sei se é o tipo de história que está sendo contada, o tipo de problema que está acontecendo, não sei. Eu sei que não me prendeu tanto o roteiro. Eu acho que ainda tem muita coisa boa, ainda acho que é uma série que vale a pena assistir. A única coisa que me irritou é que tem episódio nessa temporada que parece propaganda pro Charles, né? O recém aí rei empossado, né? E com essa sensação de que alguns episódios parecem que foram patrocinados pelo rei Charles, mas enfim, talvez seja só impressão e implicância da minha parte, que não vou com a cara dele, mas enfim. Mas de modo geral, uma série que eu acho que vale a pena ver sim, tá? Agora eu vou falar dos discos maravilhosos que tenho ouvido, que são 2, né? Estou ouvindo 2 discos assim no looping, que são o disco novo do Arctic Monkeys, que é o The Car, e eu fico assim maravilhada de como o Arctic Monkeys se reinventa com os álbuns. É uma banda que não quer soar sempre a mesma coisa. Eu gosto muito dos álbuns do Arctic Monkeys, dos mais roqueiros aos mais pops. Eu diria que esse disco tá muito alternativo. Ele é um disco que ele tem um quê assim de pop orquestrado. Ele tem uma dramaticidade que eu amo, que é algo assim bem cinematográfico, que é algo que o Alex Turner já tinha feito no projeto paralelo dele, que é o The Last Shadow Puppets, que eu amo também, o primeiro disco do The Last Shadow Puppets. Mas ele levou a dramaticidade desse disco para um outro caminho. Não é um disco que parece com o do The Last Shadow Puppets, mas ainda assim tem essa coisa de uma dramaticidade bem cinematográfica, soa como trilha sonora, sabe? Eu gosto muito, cria uma ambiência, você consegue visualizar ali umas historinhas. O vocal do Alex melhorou muito. Quem lembra dos primeiros discos do Arctic Monkeys fica apalermado com como a voz desse rapaz evoluiu, como ele
ele tá virando, assim, um grande cantor, tá muito gostoso ouvi-lo cantando. E eu tô achando esse disco uma delícia. Não é todo mundo que gosta, né? Dentre os fãs do Arctic Monkeys gera muita polêmica, porque eles mudam demais o estilo. Mas eu não sei se porque eu sou uma pessoa eclética, eu tenho gostado de tudo. E eu acho que uma qualidade do Arctic Monkeys eles resolvem fazer um disco totalmente diferente e o disco foi muito bom. Um dos discos favoritos meus que eles lançaram é o Humbug, que é um disco que é um rock meio com inspiração de anos 70, e eu acho que eles fizeram espetacular. Quando eles vão fazer o Are You Mine, é um disco pesado, com guitarra pesada, e eles fazem muito bem. Tem um outro disco deles, que eu não lembro se é esse, ou se é um outro, que tem umas inserções assim meio pop no meio da música, um rock mais pop, eu acho que eles também fazem maravilhosamente bem, ou quando fazem um rock mais ópera, também acho que fazem muito bem, enfim, fazem baladinhas muito bem. Eu amo as baladas do Arctic Monkeys, as músicas mais lentas. Agora, o The Car é todo um disco mais lento, né, que já segue um pouco a toada do disco anterior, né, que é o Tranquility Base, esqueci qual é o nome, que já é um disco bem diferente dos outros também, mas que eu gosto muito. Toda a piração nova do Arctic Monkeys eu acompanho, eu acho o máximo. Eu acho que eles arrumam bons produtores, o Alex é um ótimo compositor, eles têm ideias de arranjo muito boas, eles vão variando e eu vou achando os discos todos muito bons, embora eles sejam muito, muito diferentes entre si. O outro disco que eu tenho ouvido muito é o disco da Wise Blood, né? Wise Blood é o nome artístico de uma cantora norte-americana chamada Natalie, e ela tem esse nome por inspiração num livro muito legal da Flannery O'Connor, que se chama Wise Blood, só que o Wise ela faz com uma grafia diferente, né? O Wise da Flannery é do sábio, e o Wise da cantora é grafado de maneira diferente. Se der eu boto aqui na tela pra vocês verem. E eu sou absolutamente apaixonada pela voz dessa mulher. É uma das vozes mais bonitas da contemporaneidade, eu acho. E ela faz um estilo musical, eu diria, também um pouco parecido com esse dos Monkeys, que é um soft rock, é um pop orquestrado também. Nos Estados Unidos eles chamam de chamber pop, é uma espécie de pop de câmara, né? Então que tem muito violino, tem harpa. Nesse sentido ela me lembra um pouco a Julia Holter, que é uma musicista alternativa norte-americana de quem eu gosto muito também. Inclusive porque a Wise ela vem de uma tradição do noise music, então de uma música que usa muito barulhos, vozes, sons estranhos tocados ao contrário, barulho de pássaros, enfim, ela insere uns sons diferentes, uma coisa meio experimental. Embora a Wise Blood ela tenha evoluído para uma música mais fácil, não é fácil, mas eu acho que mais acessível do que a noise music, tá? Hoje em dia, esses elementos do noise, eles são detalhes na música dela. Ela não faz noise music mais, eu diria. Mas ela tem aquele resquíciozinho, assim, em alguns detalhes, pra dar um charminho, assim. Mas ela tá ela faz um tipo de música, eu diria, que é definitivamente alternativo, mas que dialoga, eu acho, com uma tradição. Então, em vários momentos eu lembro dos Carpenters, eu lembro da Joni Mitchell, eu acho que é uma grande influência pra ela, da Carole King, então essas grandes cantoras, compositoras. Eu sei que ela teve formação religiosa e que uma influência grande pra ela, embora ela hoje não seja uma pessoa cristã, eu acho que ela é budista, é a música sacra, então a música o inário, né, o inário religioso, que eu tenho a impressão que também é uma influência, eu não me aprofundei, mas eu acho que é uma influência pra Florence and the Machine também. Eu tenho essa impressão de que elas trazem um pouco do espírito da música de templo, mas pra pensar, né, pra uma outra proposta temática, né, e eu acho, assim, maravilhoso. Na estética do disco dela, eu acho que tem uma influência da Kate Bush. Eu já li algum artigo, um perfil dela, eu acho, dela dizendo que gosta da Kate Bush. Não acho que ela soa sempre como a Kate Bush, mas definitivamente acho que é uma influência. E acho que é uma influência especificamente numa das músicas que eu mais amo desse disco, que é o Twin Flame. Que é um disco que tem umas coisas meio anos 80, uma bateria eletrônica assim, mais anos 80. Eu acho que nessa música especificamente é onde ela me soa mais Kate Bush, assim, um pouquinho. E eu tô absolutamente apaixonada por esse disco. Eu não falo o nome do disco, né? Eu tô aqui falando que deu uma louca. O nome do disco é In the Dark and in the Darkness Hearts Aglow. E a capa do disco é ela com um peito brilhando, assim, uma luz rosa emanando, assim, do peito. A Wise Blood, esteticamente eu gosto porque ela é meio doida, né? Então ela faz uns clipes que é filme de terror, ela tem umas coisas assim, ela mistura uns universos.
meio inusitados. Mas uma coisa que eu tenho gostado muito nas letras dela é que ela tem trabalhado muito essa questão do mal-estar da contemporaneidade, dessa coisa de se libertar da cultura informacional, excesso de informação midiática, de viver relações mais espontâneas, menos influenciadas por algoritmo, né? Num dos clipes dela mais recentes, ela tá interagindo com um mini celular, assim, um celular animado, né? Então ela claramente, do ponto de vista ideológico, assim, ela tem preocupações com as quais eu compartilho. Mas eu acho ela uma grande compositora, musicista, cantora, que voz maravilhosa, tô apaixonada. E eu recomendo o disco anterior dela, que eu gosto muito também, que é o Titanic Rising, né? Esses dois discos eu fico ouvindo em looping, não só porque a voz dela é uma coisa assim celestial, de linda, mas porque as melodias são bonitas, as letras são bonitas, os arranjos são maravilhosos. Eu tô realmente muito apaixonada por essa mulher e recomendo. Mas é isso, eu até anotei aqui o nome de como o estilo dela costuma ser descrito, né? Então, pop barroco também. Eu falei aqui pop de câmara, mas também pop barroco, folk psicodélico, né? Nesses momentos em que ela dialoga mais com essas outras cantoras, né? A Joni Mitchell e a Carole King, eu acho. A Carole King não acho que seja tão folk, mas a Joni Mitchell, talvez. A Vashni Bunyan, com certeza. Enfim, é o tipo de sonzinho, assim, que eu amo e eu tô, assim, mergulhada nesses dois discos nos últimos tempos. Recomendo bastante. Então, foram essas as coisas que eu andei aí acompanhando em novembro. Me digam aí se vocês viram alguma dessas coisas ou ouviram alguma dessas coisas e o que vocês gostariam de recomendar aí pra mim, pra nossa comunidade. Um beijo grande em todos e muito obrigada pela companhia, pela interlocução, pelo apoio dos apoiadores e membros que estão sempre aqui dando a força pra esse trabalho. Um beijo grande, até mais!